Olá, bem-vindos a mais um programa quinzenal Brasil, nosso país em transformação. Eu sou a professora Sandra, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação aqui na Uninter, na área de meio ambiente. São vários cursos que vocês podem dar uma olhadinha na página, que tem contemplado assuntos muito atuais e muito inerentes na área de meio ambiente. Hoje, nós temos uma convidada especial, a professora Monique, que nós vamos falar sobre o tema tecnologias limpas e a ecotoxicologia. Duas palavras bastante difíceis e não de todos os dias que a gente ouve, né? Mas são temas muito importantes na área ambiental, em várias áreas, não somente na área urbana, na área de água, hídrica, não, em várias áreas, e que tem passado, permeado pela área de meio ambiente com bastante ênfase. Professora Monique, seja bem-vinda e vamos começar a nossa conversa. Pode se apresentar. Obrigada, Sandra. Primeiro, agradecer o convite, né? Falar de duas áreas tão importantes como as tecnologias limpas e a ecotoxicologia, que é uma área que eu tenho um apreço muito grande, né? Eu estou muito feliz de estar aqui. Então, só para eu dar uma ideia de quem eu sou, né? Eu sou formada em bacharelado em Química, com ênfase em ambiental pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Também, pela mesma universidade, eu sou mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental e hoje eu faço doutorado na UFPR em Bioquímica e Biologia Molecular. E vou tentar aqui ligar, né, esses assuntos que aparentemente são tão distintos, né? O que será que a ecotoxicologia tem a ver com as tecnologias limpas? Como que elas se integram, né? Então, vamos ver o que a gente consegue falar hoje. Muito bem. Então, conhecimento a gente sabe que tem bastante de sobra e bom conhecimento. Então, vamos iniciar, professora Monique. O que vem a ser tecnologias limpas na área ambiental? Então, as tecnologias limpas, né? Primeiro a gente tem que ter um contexto histórico, né? Quando que começou a se falar, por que surgiu as tecnologias limpas, né? Então a gente tem o início dessas discussões de sustentabilidade, essas discussões sobre o meio ambiente lá na década de 70, né, onde teve a Conferência de Estocolmo, onde começou a ser discutido, né, o que o nosso progresso tecnológico, da sociedade também, estava impactando no meio ambiente. Será que o nosso meio ambiente consegue dar conta de tudo isso que a gente está criando, todos esses novos processos, todos esses processos extrativos também, como que o nosso planeta está se comportando? Então, a partir disso, né, depois da Conferência de Estocolmo, teve lá o relatório Nosso Futuro Comum, que foi criado lá já muitos anos depois, em 1987, e esse relatório já começou a juntar, né, o que era o desenvolvimento sustentável, como que a gente pode ter a economia junto com funcionando em harmonia com o meio ambiente, também levando em consideração a sociedade, né, que não está fora desses assuntos. Então a gente tem aí discussões no âmbito político, nos âmbitos culturais, para tentar ter esse desenvolvimento. Então, aí a gente também tem que falar, antes de falar das tecnologias limpas, da Agenda 21, que aconteceu lá na Rio 92, aqui no Rio de Janeiro, no caso, e lá foram os países que participaram dessa conferência, eles se comprometeram a criar essas agendas exclusivas para cada país em prol do desenvolvimento sustentável. Então, aqui, em resumo, as agendas 21 de cada país têm como objetivos minimização de resíduos, né, reciclagem e reutilização desses resíduos, tratamento e disposição correta desses materiais, substituição de matérias-primas tóxicas, também transferência e desenvolvimento de tecnologias limpas. Então, aí a gente já começa a ter o envolvimento das tecnologias limpas, que nada mais são do que essas novas formas de técnicas, de modo de trabalho, que vão utilizar inovações tecnológicas, mas também ferramentas gerenciais dentro de empresas, por exemplo, para procurar uma harmonia entre a produção e o meio ambiente, porque a gente não pode parar de produzir, né? A gente tem que ter esse progresso na sociedade, mas a gente também tem que procurar ter uma harmonia com o meio ambiente. Então, as tecnologias limpas são
colocando em palavras, são mais ou menos isso, né? São essas novas tecnologias que estão em harmonia tanto com a produção quanto com o meio ambiente. E a ecotoxicologia? Um nome difícil, um nome às vezes que a gente nem lembra dele, mas ele está presente diariamente nas nossas vidas, porque o homem, como a professora mesmo falou, o homem tem ações, vive, precisa produzir, o mundo precisa girar, independente de onde você esteja, o país que você habite, né? O mundo tem que girar, tem que ter produção, tem que ter consumo, tal. E a ecotoxicologia entra onde nesta área do meio ambiente? O que vem a ser a definição, assim, mais que a gente consiga entender, que o nosso ouvinte consiga entender a importância disso e a existência disso? Então, ecotoxicologia, né, uma palavra difícil. Eu, quando entrei já na graduação, venho trabalhando com ecotoxicologia, era difícil já de falar, e muita gente nem conhece, porque ela é uma ciência relativamente nova, né? Então, ela teve aí seu desenvolvimento lá na década de 60, 70, isso lá nos Estados Unidos. Até chegar a nível de Brasil, já estamos aí na década de 80, 90, né? Hoje, depois, a partir dos anos 2000, que a gente tem um real desenvolvimento dessa ciência no Brasil. Então, essa ecotoxicologia, o que ela é? Ela é um ramo. Primeiramente, ela surgiu como um braço da toxicologia, né? Aonde você vai ver a influência dos contaminantes, né? Sejam eles naturais ou sintéticos, porque poluentes nem sempre são só sintéticos, às vezes a gente tem, né, alguns poluentes naturais, e como que eles vão interferir nos ecossistemas. Então, você precisa de uma abordagem ampla na ecotoxicologia, né? Então, você vai ver os efeitos desses contaminantes em organismos aquáticos, em organismos terrestres, em organismos do ar, e ver quais são os impactos que isso pode causar no ecossistema. Então, a gente costuma diferenciar um pouco a toxicologia ambiental da ecotoxicologia, né? A toxicologia ambiental ela é uma vertente que vai ver o que esses contaminantes no meio ambiente vão afetar o ser humano, e a ecotoxicologia ela é mais voltada do ambiente para o ambiente, né? Ver o que isso influencia lá nos ecossistemas mesmo. Obviamente, a gente sabe, se influencia o ecossistema, vai influenciar os seres humanos, né? Então, a gente sabe que um ecossistema em desequilíbrio, com certeza vai trazer efeitos nocivos para a sociedade de alguma forma. Então, a gente tem aí a ecotoxicologia como uma ferramenta muito importante dentro das ciências ambientais. Então, voltando lá para a parte agora, já sabemos o que é ecotoxicologia e tecnologias limpas. Então, como essas tecnologias limpas podem se beneficiar da ecotoxicologia para não comprometer tanto o meio ambiente do ponto de vista industrial? Porque a indústria é considerada, querendo ou não, um ponto de poluição. Por mais que ela esteja enquadrada dentro da lei, dentro das resoluções, nas emissões que ela tem, né? Seja ela no ar, no solo, na parte hídrica, na água, é um ponto, né? Difuso ou pontual, mas ela é um ponto de contaminação ou de emissão de poluentes no meio ambiente, embora seja necessária, a indústria seja necessária, né? Então, como pode se beneficiar a Então, indústria? É complexo, né? Pensar, Muito. puxa, se impacta, por que está fazendo? Mas não, a gente precisa fazer. Então, a gente tem que, né, pensar nesse link, como que a ecotoxicologia vai dizer se eu tenho que usar alguma tecnologia mais limpa ou não na minha indústria, né? Então, a gente sabe que lá dos preceitos lá da Agenda 21, né, que você tem aí, por exemplo, produção e consumo sustentável, a gente tem até energias renováveis, preservação e melhoramento da qualidade da água. Então, se você pensar, bom, tem que preservar minha água. Como que eu posso fazer isso, né? Eu tenho uma indústria, ela gera um efluente, eu tenho que despejar esse efluente em algum lugar, normalmente isso vai para rios, então isso está impactando lá. E aí você pensa, bom, como que eu sei que está impactando? Né? E aí que a gente tem o link da Ecotox, porque dificilmente alguém vai ver um impacto severo. Então, você tem que começar a monitorar o que você gera dentro da sua indústria, certo? Então, você tem que começar a pensar, bom, se eu gero um efluente,
e eu vou descartar ele na natureza, como que eu posso fazer isso? Será que existem padrões que eu posso ter de qualidade para descartar ele lá nos rios? Então, aí você começa a ter os ensaios ecotoxicológicos, né? Porque os ensaios, a gente tem que pensar que os ensaios ecotoxicológicos, eles não são alienados ao resto das ciências, né? Então você tem que ter análises químicas, parâmetros físico-químicos, mas nem sempre essas análises químicas, esses parâmetros físico-químicos vão dizer o que isso pode causar no meio ambiente. Então aí você começa a ter esses organismos, indicadores que você vai utilizar, vai levar essas amostras para um laboratório e vai dizer, bom, isso aqui está tóxico? Se efluente que eu estou gerando na minha indústria está tóxico, não está tóxico, o quanto está tóxico, o quanto que eu tenho que tratar ele. Então, a gente aí tem vários testes, né, de toxicidade aguda, que são testes que são mais rápidos e vão ver um efeito muito, muito mais letal, vamos dizer assim. Então, ele vai ver imobilidade, vai ver letalidade daquilo que você está estudando. A gente tem efeitos crônicos também, que são importantes de estudar, então você vai levar em consideração um período de vida de um organismo, ou até mais de uma geração de organismo, para ver se esse teu efluente está gerando impacto, porque se está gerando impacto, você vai ter que começar a pensar como melhorar isso. E aí que a gente entra nas tecnologias limpas. O como que eu vou melhorar lá dentro do meu processo industrial para que eu não cause problemas lá fora. Porque, às vezes, os problemas que eu estou causando lá fora são reflexo de um problema dentro da minha indústria, que eu posso, às vezes, estar gastando muito mais insumo, e isso está indo lá para a minha estação de tratamento, e eu vou ter que gastar mais dinheiro para tratar. Então, e aí você começa a pensar, puxa, primeiro você vai pensar, como que eu vou tratar melhor isso? Mas se você tem um processo gerencial muito bom dentro da sua empresa, você vai pensar além, né? Você vai pensar lá dentro dos preceitos da produção mais limpa. Será que dentro do meu processo, antes de chegar na produção do efluente, eu não posso ter um processo melhorado, onde eu vou gastar menos insumo, vou gastar menos água, vou gastar menos energia, e aí você começa a ter o meio ambiente como um aliado, porque lá fora está tendo um efeito tóxico. Mas esses efeitos que você tem que começar a pensar lá fora vão gerar resultado lá dentro da minha indústria. E às vezes, dentro desse processo, eu vou ter um gasto inicial maior para adequar o meu processo industrial, mas a longo prazo eu começo a ter economia, né? Porque se você está tendo um gasto excessivo de algum insumo, sempre é melhor economizar, né? A gente sabe que isso no ambiente industrial é muito dinheiro. Então, como um exemplo, a gente pode falar, por exemplo, sei lá, uma indústria metalomecânica, que faz usinagem e usa fluido de corte. A gente sabe que o fluido de corte ele tem alguns hidrocarbonetos clorados e ele é bem perigoso para o meio ambiente. E aí, bom, se eu gero, eu tenho que tratar. E aí, se você começa a pensar lá naquelas tecnologias de fim de tubo, onde eu vou tratar depois que está gerado, bom, eu vou ter que melhorar a minha estação de tratamento da minha indústria para tratar esse fluido de corte para ele não chegar no meio ambiente. Então, eu vou ter que gastar mais e isso começa a pesar um pouquinho lá na cabeça do gestor, né, dos chefes da empresa. Puxa, vou gerar mais gasto. Mas aí, quando você tem um ambiente bem integrado, você tem lá um gerenciamento ambiental bom, você começa a pensar, puxa, será que eu não posso trocar essa minha tecnologia de usar fluido de corte? Será que não tem uma nova tecnologia? Será que não tem ninguém desenvolvendo? Ou, às vezes, alguém lá de dentro da indústria pensa, puxa, eu podia desenvolver uma tecnologia nova. As universidades começam a pensar, puxa, se esse fluido de corte é tão perigoso, temos que desenvolver uma tecnologia melhor. E aí você começa a desenvolver uma tecnologia mais limpa. Por exemplo, um corte a seco, um novo equipamento que utiliza menos desse fluido de corte. Então, aí você vai estar gastando menos dentro do seu processo produtivo, gerando menos, ou seja, você não precisa investir tanto dentro da sua estação de tratamento e, consequentemente, você está gerando um benefício para o meio ambiente. Então, é nessa linha que a gente tem que pensar aí nos processos industriais, né? É complexo de começo, assim, as pessoas olham com receio de investir só por causa do meio ambiente,
Mas muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, se você não pensar só que temos que cuidar do nosso meio ambiente, mas sim, isso pode gerar economias dentro do seu processo produtivo. Isso é bom também para a sua produção. E se é bom para a produção e para o meio ambiente, a gente tem um sistema sustentável, né? Então, essa parte da indústria, ela é muito interessante e tem várias alternativas para você mudar tecnologias limpas. No caso desta linha de corte que você falou, né, de produção de corte, mas também pode ser utilizado a tecnologia limpa de outras, por exemplo, energia solar, eólica, redução de filtragem dos efluentes quando vão para a lagoa de estabilização, as indústrias que reutilizam água, aí eles têm, por obrigatoriedade, o processo exige a lagoa de estabilização, então eles começam a ter filtros. O principal de tudo é saber qual é o contaminante que eu estou emitindo no meio ambiente, no caso da indústria, metal, no caso do hidrocarboneto. A partir da hora que eu detecto e levanto o que é que está contaminando, eu começo a desenvolver ou direcionar para diminuir aquele impacto e também a desenvolver tecnologia limpa. Mas isso também não é só na indústria, né, professora Monique? Isso pode ser feito também na agricultura. A agricultura é muito comum esse tipo de contaminantes, né? E essa pesquisa de ecotoxina, principalmente com os produtos que são utilizados. Poderia falar alguma coisa, uma pincelada, já que o nosso país é um país agro, praticamente? Pois é, né? A gente sempre pensa em tecnologias limpas e a gente pensa automaticamente, a nossa cabeça vem um setor industrial. Mas não, né? Como a professora falou, a gente é um país agro. Então, a gente precisa entender que os processos na agricultura, quando a gente diz essa agricultura de larga escala, utiliza-se muitos agrotóxicos, muitos insumos que muitas vezes não são tão bons assim também para o meio ambiente, né? A gente sabe que agrotóxicos são um problema, tanto é que existem diversas pesquisas procurando como substituir por agrotóxicos melhor, porque a gente precisa produzir também. Então, como melhorar esse manejo, né, para que você impacte menos o meio ambiente? Então, os agrotóxicos, eles são realmente um problema sério, e a ecotoxicologia está diretamente ligada aos agrotóxicos. Hoje, muita pesquisa dentro da Ecotox se faz com relação aos agrotóxicos. Então, um exemplo muito bom que a gente tem, que foi o primeiro, é o DDT, né? DDT, que já é banido desde a década de 80, lá na década de 40 ele foi muito utilizado. Talvez um dos primeiros agrotóxicos, assim, aplicado em larga escala, porque ele era pesticida, inseticida, no caso. Então, ele era desde para tratar piolho, pragas, vetores de febre amarela, por exemplo, e também na agricultura para evitar insetos que destroem lavouras. E aí a gente tem aí, mesmo antes da ecotoxicologia ser ecotoxicologia, a gente tem um livro muito bom que se chama Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, aonde ela denuncia, né, foram estudados esses efeitos do DDT, e aí você começa a olhar os impactos desses produtos no meio ambiente. Então, ali, o DDT, por exemplo, ele é um agente, ele prejudica na formação de casca de ovo de pássaros. Então, forma uma camada muito fina, porque ele envolve ali um problema na absorção de cálcio, se não me engano, lá no ovo. E, bom, você pensa que um ovo com casca fina, você não vai conseguir proteger adequadamente o embriãozinho que está lá dentro, né? Então, isso pode gerar um impacto no ecossistema gigante, até porque no estudo foram feitos com aves maiores, né? Que tem uma relevância ambiental bem grande. Então, a partir daí, né, a gente tem o estudo da ecotoxicologia ligada diretamente a biodiversidade, na verdade, né? Então, hoje a gente tem diversos ensaios para verificar a segurança desses agrotóxicos, quanto que isso pode ser aplicado na lavoura, né? A gente sabe que tem diversos agrotóxicos liberados, mas isso tem uma dosagem que pode ter no meio ambiente, né? Não é livre o uso. Por quê? Porque são feitos estudos que vão dizer, olha, esses agrotóxicos podem ter até um nível X no meio ambiente. Acima disso, fica muito inseguro para o ser humano e para o meio ambiente. Claro que a gente sabe que
A gente ainda precisa desenvolver muito essa área, né? Hoje a gente leva muito em consideração apenas ensaios agudos, que, como eu disse, que são aqueles ensaios que vão ver um efeito muito rápido. Então, se você tem um efeito rápido, quer dizer que você tem uma concentração muito elevada. Então, a gente precisa desenvolver melhor, né, essa ciência e a legislação dentro disso para liberação e para doses permitidas de agrotóxico, com relação a ensaios crônicos, né? Porque às vezes você não vê o efeito em um organismo, né? No ciclo de vida de um só organismo. Às vezes você vai ver 3 gerações depois os efeitos. Então, os estudos da ecotoxicologia aqui são essenciais. E como que as tecnologias limpas vão entrar aí, né? Exatamente. Bom, a gente vai precisar começar a desenvolver novos produtos, certo? E quando você começa a desenvolver novos produtos, você vai ter substituição de produtos tóxicos, e isso é uma tecnologia limpa. Também, com relação ao uso de água, né? Você tem tecnologias melhores de irrigação que você pode trocar dentro da sua lavoura, e outras técnicas de manejo que vão reduzir, por exemplo, queimadas, quando a gente pensar na produção de cana, né, que precisa queimar e gera um monte de emissão de gases, então você pode melhorar esses manejos com a aplicação das tecnologias limpas. Exatamente, não é somente na hora que a gente fala em tecnologia limpa, a gente logo lembra na placa solar, que é hoje, né? Mas nós é o carro-chefe. O carro-chefe. E isso é ótimo, é importante, porque pode ser utilizado tanto em área urbana quanto em área rural. Né? Uhum. Agora, voltando um pouquinho sobre a contaminação do agrotóxico, temos que lembrar que o DDT está banido do mundo, mas ainda se encontra residual, porque ele é extremamente residual, né? No solo, principalmente, na água, mas principalmente no solo ele fica residual. No Brasil ainda se encontra. E temos populações com comprometimento. Aí entra a parte da da ecotoxicologia, crônica, que é o tempo de exposição que esse indivíduo ou este ambiente ficou exposto a esse contaminante. Então, ele pode ter tido, na época da utilização mais intensa, a ecotóxico aguda, mas nós não podemos desprezar o controle, o monitoramento dela crônica, porque há gerações não só de solo ou de replantio ou de irrigação, mas também de gerações de pessoas que têm esse comprometimento. Mas não só no DDT, nós temos assim exemplos, mercúrio, né? Que tem regiões no Brasil, pela mineração ou pelo próprio uso indevido, né, desse produto, que tem dado comprometimento assim, bastante sério. Né? Aí vem a parte da legislação, né, professora Monique, que fala dos parâmetros que podem ser utilizados, entra a análise de riscos ambientais, né, e a gestão desses riscos ambientais, que são disciplinas que os cursos oferecem, tanto aqui nesses cursos na Uninter, como o que a professora fez no mestrado, está fazendo doutorado e tal, que é fundamental. Então, a parte aliada à ecotóxica e a parte da legislação com a tecnologia limpa, daria para falar alguma coisa, né, professora, que tem esse amparo da lei. Sim, sim. Hoje a gente tem, principalmente a CONAMA, né? Com relação à ecotoxicologia, a gente tem, a CONAMA, a gente tem duas, né? A 357 e a 430. A 357, ela com relação a valores máximos, né? A permissão de valores máximos de alguns produtos presentes no ambiente. E aí, e que essa CONAMA, ela determina que esses testes devem se basear em testes de toxicidade também. Mas ela é um pouco, assim, deixa livre, né? E aí, lá em 2011, tem a CONAMA 430, né? Que ela exige que, para o monitoramento, por exemplo, de lançamento de efluentes, você precisa ter pelo menos 2 níveis tróficos de avaliação, né? Então, a gente sabe que na ecotoxicologia a gente tem diferentes níveis tróficos, desde micro-organismos, passando para micro-organismos planctônicos, passando para peixes, e subindo o nível trófico, né? Isso falando só da aquática. Então, essa CONAMA, ela
exige que você faça o teste com pelo menos 2 níveis tróficos. Em geral, são feitos com a Daphnia, né, que a gente chama que é a rainha da ecotoxicologia, porque muitos testes são feitos. É perfeito o corpo, né? Ela é um organismo modelo muito bom na ecotoxicologia e é uma ferramenta fantástica. Mas também outros níveis tróficos, por exemplo, o Vibrio fischeri, que é uma bactéria, é um micro-organismo, né? Você pode utilizar ensaios com peixes, então, para diferentes níveis tróficos. A gente tem também as ABNTs, que não são legislação, mas são normas técnicas para a gente seguir, para ter um padrão onde são feitos esses testes ecotoxicológicos, né? Para você atestar se aquele teu processo produtivo e aquele resíduo que você está gerando está de acordo com a legislação ou não. E também a gente tem uma lei federal, que é a Lei Federal 7.802, a Portaria 84, eu tive que colar esse número aqui, porque é muito número para gravar. Que ela vai determinar, para a liberação de agrotóxicos, o estudo ela vai exigir que para que você libere esses agrotóxicos, você tenha um potencial de periculosidade ambiental, que é o PPA que a gente chama, onde a gente vai analisar organismos que não são alvos daquele agrotóxico, né? Então, por exemplo, se você tem um agrotóxico contra insetos, você vai avaliar peixes, você vai avaliar aves, né? E então, são mais ou menos essas legislações que a gente tem com a relação à ecotoxicologia. Muito importante isso. Professor, estamos assim na finalização. A conversa está ótima, daria para conversar mais um programa, mas teria mais alguma coisa a acrescentar, professora? Alguma coisa para deixar para os nossos ouvintes, que é preocupante, mas não é desesperador, e tem gente trabalhando para fazer esse controle, é ou não é? Exatamente, né? Passou tão rápido que, nossa, tinha tanta coisa ainda para falar. Mas é isso, né? A gente tem todos esses problemas, mas a gente também está capacitando pessoas para resolver esses problemas, né? Então, como eu disse, a gente tem que produzir, mas a gente tem que levar em consideração o meio ambiente, porque uma hora ele não vai aguentar. Então, a gente precisa cada vez mais de gente competente, a gente precisa de legislações também, então a gente precisa de gente competente em todos os âmbitos, né? Gente na indústria, gente na agricultura, gente lá nos órgãos legislativos, para que a gente consiga ter um progresso sem destruir o nosso meio ambiente, mas um progresso sustentável, né, que é o que é a palavra-chave, e isso integrando todas as ciências, né? A gente tem que pensar que tudo é integrado. As ciências ambientais é uma das ciências mais integradas que a gente tem, né? A gente precisa aí das ciências humanas, a gente precisa das ciências exatas, a gente precisa da química, da biologia, então da geografia, da geologia. Então, temos esse panorama que não é tão bom, mas tem muita gente boa trabalhando e eu acredito que os alunos que estão sendo formados vão trabalhar muito bem para a gente conseguir um futuro melhor. Professora, agradecimentos imensos pela sua participação, pelo seu compartilhamento desse conhecimento tão vasto e desses esclarecimentos, que é um tema preocupante, não só na área ambiental, mas que tem um reflexo na saúde de todo o planeta, né? De todo o ecossistema. Não é porque poluiu o rio que vai ficar somente o rio poluído, ou o solo ou o ar, né? Não importa que seja em regiões rurais ou urbanas, mas esse esclarecimento que foi feito aqui, essa explanação que foi feita aqui, foi de grande valia. Professora, muito obrigada pela sua parceria, pela sua participação. Obrigada a todos que nos seguem, que nos ouvem. Até o próximo programa.